tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus, o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos agradecer a presença de cada um de vocês. Agradecemos a quem preparou também o andor, né, muito bonito, com a imagem de Nossa Senhora. Enfim, todos os que colaboraram para este dia, né, e sobretudo a oração de cada um. Né. Até as crianças fizeram uma novena em honra a Nossa Senhora Aparecida, e hoje é dia das crianças, né, então os parabéns para as crianças. E acredito que traz muitos frutos esta novena das crianças para elas e para as suas famílias. E a gente precisa disso. E não só quando a criança reza com fé, reza também para o mundo, para a paz, para a igreja, para a conversão dos pecadores, assim por diante. Como nós costumamos rezar na oração do Rosário, né? Nas intenções, não por nós mesmos, mas para os irmãos e irmãs. Nossa Senhora Aparecida foi encontrada, a imagem, em 1717, no Rio Parnaíba do Sul. E diz a história que os pescadores encontraram antes o corpo e depois lançaram a rede novamente e veio a cabeça. Então a imagem estava despedaçada, né, quebrada. E é uma imagem de terracota, ou seja, de barro, né? Então uma imagem que em si não tem um valor, assim como se fosse de ouro, de prata. Mas, claro, depois com os milagres foram acontecendo, o povo foi assim adquirindo esta fé na proteção da Virgem de Aparecida. Então a imagem sim, se tornou um tesouro muito precioso para a nação brasileira, né? Ela é a padroeira do Brasil. E também o exército, né, a chama de generalíssima. Isto é um pouco a padroeira do exército brasileiro, mas de todo o povo, da nação do Brasil. É importante lembrar que em 1717 estava no auge da escravidão no Brasil, né? E a cor dela, eu acho que não é por acaso, é cor escura. E também a cabeça separada do corpo, eu acho que fala muito dessa realidade desses que vinham da África e aqui no Brasil os escravagistas separavam a família dos escravos para que não se agrupassem. Então, se havia casais, procuravam separar, ou entre pais e filhos, parentes, né, mandavam para o norte, outro para o sul, para longe, né? Como Nossa Senhora, então, estava separada a cabeça do corpo, podemos dizer que esses
também tinha uma vida despedaçada, isto é, erradicados da própria terra, da África, e aqui no Brasil também, assim como escravos, não tinha mais a estrutura da família, né? Tão importante. Eu acho que Deus fala muito, né, a sua aparição nessa época, nesse período. Também foi em 1717, neste ano, que lá em Londres teve uma reunião dos maçons, e praticamente foi neste ano, não lembro bem a data agora, que começou a maçonaria, né? E a maçonaria hoje está difundida, bastante espalhada no mundo. E ouvimos na segunda leitura hoje, Nossa Senhora, esta mulher que dá à luz a um filho, e o dragão quer devorá-lo, né? E este dragão vermelho, no livro do Padre Gobi, então Nossa Senhora diz que é a serpente antiga, e nos tempos modernos é o ateísmo que depois se torna assim na prática o comunismo ateu, né? Materialismo. E então esse dragão vermelho que persegue Deus, luta assim abertamente contra Deus, contra a Igreja. E também no Apocalipse tem a besta negra, né? Uma pantera negra. Então diz a Virgem Maria, sempre no livro do Padre Gobi, que esta pantera negra é a maçonaria, que age às escondidas, um pouco ocultamente, mas está agindo fortemente. E a maçonaria, ao contrário do comunismo, que persegue abertamente os cristãos, em qualquer religião também, a maçonaria ela blasfema contra Deus, né? Usa o nome de Deus, mas um Deus falso. E, aliás, Nossa Senhora fala abertamente, eles tentam prestar culto, na verdade, ao demônio. Por isso, da maçonaria nasceram já muitas igrejas satânicas no mundo, né? E a maçonaria tem os ramos, assim, para a difusão da sua doutrina, que são os meios de comunicação, as grandes redes de televisão, de jornais, né? E praticamente tudo aquilo que tenta fazer é afastar as pessoas de Deus, da verdade e da luz, né? É a ação do inimigo, do diabo. E então, afastando de Deus, a maçonaria, através dos meios de comunicação, prega o anarquismo, prega também o ódio, né? A divisão, a luta de classe, prega também tudo aquilo que é contra os mandamentos de Deus. Por exemplo, o aborto, né? Aborto, prega contra a família, união de casais homossexuais e assim por diante, né? Então é um trabalho que está presente no mundo inteiro, porque a maçonaria tem muitas lojas, né? Na Europa, na América e em outros lugares, né? E o poder financeiro. Então, quem é ajudado na maçonaria são os grandes. Por isso também no nosso governo maçônico, desde a proclamação da República, né? Os nossos governantes, eles seguem um pouco a linha maçônica, né? Que não é ajudar os pequenos, os últimos, mas ajudar os grandes, que já têm dinheiro, né? Infelizmente, isso no poder executivo, no legislativo, no judiciário. E com isso a Igreja também vai sendo perseguida, tanto pelo comunismo ateu, por um lado, como pela maçonaria, que age às escondidas, mas age fortemente. Depois, no Apocalipse, ainda se fala da terceira besta, que é uma besta semelhante a um cordeiro com 2 chifres. Então diz Nossa Senhora que esta é a maçonaria que se infiltrou na Igreja, nos bispos, os cardeais, né? E então a maçonaria eclesiástica, ela
pretende, né, criar uma igreja universal, né, abrangendo as muitas religiões, né, e o Cristo é deixado de lado, né, deixado de lado. E infelizmente está acontecendo, né, na igreja em Roma, né, essa prática de acolher as várias religiões, mas com isso se diminui ou praticamente se anula a sacralidade, o valor da Eucaristia. Já a hóstia não é mais o corpo de Cristo, mas é uma simples representação. Então se tira tudo aquilo que é sagrado, né? A comunhão é dada na mão, sem nenhuma solenidade, recebida de pé. O sacrário é tirado do centro para que o povo cristão não adore, não dobre o joelho. Tudo isso é a ação da maçonaria eclesiástica. Mas são as três bestas, né, que fala o Apocalipse, que agem hoje no mundo. E Nossa Senhora, então, na sua ação como mãe assim amorosa, que vê toda essa situação, está formando a nova igreja, a igreja dos filhos da luz, né? Com a sua ação no mundo inteiro, com as diversas aparições, e o trabalho dela como mãe e rainha, para a honra da Santíssima Trindade, claro, e para o bem, a salvação das almas, para o nosso bem. Então temos uma mãe que está agindo fortemente, e diz o Gênesis que a mulher pisará a cabeça da serpente, a serpente antiga. Serpente que está presente, então, tanto nesse dragão vermelho, comunismo, né, o ateísmo prático, como na Pantera Negra, a maçonaria, né, que blasfema contra Deus e os seus mandamentos, e também, infelizmente, dentro da igreja, como dizia já o Papa Paulo VI, a fumaça de Satanás se infiltrou dentro da igreja, da hierarquia da igreja, né? Então, vemos tudo isso. Podemos dizer que hoje a igreja romana, né, na igreja romana está acontecendo também esta separação, como a imagem foi encontrada separada a cabeça do corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, mas o Cristo está sendo afastado, né, para acolher as outras religiões, então não se dá mais importância a Jesus presente na Eucaristia. Então, novamente, acho que a cabeça está sendo separada do corpo. Se quer uma igreja sem o Cristo, a igreja que se diz é de Deus, sim, o Deus das outras religiões também. Cada um tem o seu nome, é Alá, é Buda, é uma energia cósmica, mas o Cristo, né, desaparece praticamente, o Cristo e os sacramentos. Então já a confissão não precisa, porque isso não precisa mais, né? Também a Eucaristia praticamente é uma celebração, mas já não é a verdadeira missa, e assim por diante. Então nós vivemos também à luz das mensagens ao profeta Pedro II, nesses tempos finais, onde tudo isso está acontecendo. E o que devemos fazer? Bom, Jesus e também Nossa Senhora nos pedem a colaboração, né? Devemos colaborar com Jesus nesses tempos, porque o que mais sofre ainda é Jesus, né? Jesus que fundou a igreja e de repente vê a igreja se esfacelar desta maneira. Mas Jesus também tem os seus pequeninos, né? E o profeta Pedro II foi chamado justamente para ser uma luz, para iluminar os filhos da luz, né? Por isso ele é o Papa, o último Papa. Se tivermos dúvidas, então, só recorrer às mensagens que Deus, Nossa Senhora e os santos passaram ao profeta Pedro II, que as dúvidas desaparecem, né? E então esta colaboração com Jesus e também com Maria, que Santíssima Virgem
está formando ou formou já seu exército, podemos dizer, para combater estas bestas, né? E a nossa colaboração, sobretudo, com a santidade de vida, né? E, claro, é muito importante isso, renunciar ao pecado, também às pequenas coisas, né? Já em Fátima, Nossa Senhora dizia às crianças, não ofenda mais a Deus, que já está muito ofendido, né? Então, colaborar na nossa vida, no nosso dia a dia, buscar a santidade, né? Evitar também os pequenos pecados veniais, pequenas faltas. E outra colaboração, sim, fundamental, a oração, como eu falei antes, a oração não só por nós, claro, mas a oração justamente por esta humanidade despedaçada, a igreja também, né? A igreja que está sofrendo, a igreja que são os batizados, né? Os católicos, né? Então, rezarmos uns pelos outros, rezarmos pela conversão dos pecadores, rezar pela paz no mundo, rezar em reparação dos pecados, rezar também pelas autoridades, né? Porque, claro, a maçonaria se está presente, e de um lado e do outro lado também as correntes comunistas, né, nas autoridades. Não quer dizer que Deus não possa se servir delas para fazer o bem, para ajudar os que mais sofrem, né? E hoje a nossa nação está passando por muitas dificuldades, situação com essa pandemia, com situação financeira, né? Muitos passam fome no Brasil. Então é o dia de oração, mas não só hoje, acho que todos os dias, súplica a Nossa Senhora Aparecida. Devemos acreditar na força da oração. Cada Ave Maria bem rezada, se parte do coração, é uma força positiva que afasta as trevas, afasta o maligno, né? Então a nossa luta é com o rosário. Rosário que é a corrente que vai acorrentar o maligno, né? E os filhos da luz, claro, nós sofremos também, né? Mas é muito importante saber, ter a consciência que as nossas cruzes, nossos sofrimentos fazem parte e incrementam bastante a nossa oração. A oração unida ao sacrifício, né? Esse é o verdadeiro amor, né? Quando a pessoa sofre, mas sofre com amor, não suportando isso, mas oferecendo, isso é verdadeiro amor, né? Então, na luta de cada um que tem, todos os dias, né, cada um tem suas cruzes, né? Saibamos agradecer a Deus por isso e oferecer tudo com amor. E Nossa Senhora certamente ficará feliz, já creio que está feliz conosco, com a Igreja da Palavra Viva de Deus, né? Mas tem muitos outros, certamente, neste grande mundo, né, que estão servindo a Deus com generosidade. E como dizia São Luís Maria de Montfort, são os apóstolos dos últimos tempos, né? Os apóstolos de Maria, os apóstolos de Jesus, né? Os missionários ou ceifadores desses últimos tempos, né? Então, agradecemos a Deus por tudo isso. Vamos agora, em pé, renovar a nossa fé rezando. Creio em um só Deus, Pai todo